E queridos, dito estas coisas aos irmãos, nós vamos agora abrir a palavra do Senhor. Segunda Pedro, capítulo 3. Nós estaremos, com a graça de Deus, encerrando hoje as exposições nesta segunda carta. Esse é o 10º sermão pregado em 2 Pedro. São apenas 3 capítulos. 2 Pedro tem apenas 3 capítulos, e esses 3 capítulos foram divididos didaticamente em 10 sermões. E nós vamos então agora para o último sermão dessa série de 2 Pedro. E procuramos fazer assim porque o nosso objetivo é exatamente de que os irmãos compreendam a importância desta carta. Uma carta que, de certa forma, sofreu alguns ataques e algumas polêmicas, mas que é uma carta que faz parte do cânon sagrado. É a segunda carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro. Pedro foi um homem grandemente usado por Deus, um homem que se destacou no colégio apostólico exatamente pelo seu temperamento sanguíneo, pela sua facilidade de se manifestar rapidamente diante de muitas situações, e por causa disso também ele cometeu muitos erros, ele se precipitou muito em muita coisa, não é? Mas mesmo assim Deus o usou. Isso mostra para nós, é uma lição que nós aprendemos aí, é que Deus, ele usa a quem quer, e Deus vai moldando o nosso caráter, Deus vai trabalhando nos nossos corações, reparando as arestas das nossas vidas, para que venhamos a ser instrumentos em suas mãos. E Pedro demonstra com essas 2 cartas o cuidado tão grande que ele tinha com o rebanho do Senhor. Isso particularmente a mim fala muito, que como pastor eu entendo que o trabalho de um pastor não é só vir ao púlpito da igreja para fazer uma exposição bíblica, mas o exercício do ministério pastoral, ele requer muito mais do que isso: fidelidade no culto, no zelo com a palavra, mas também o cuidado com as ovelhas, o amor, o carinho, a afeição que deve ter por cada ovelha, por uma razão fundamental, porque todas elas foram compradas pelo mesmo preço. Cada um dos irmãos foram comprados pelo mesmo preço. Todos nós somos eternamente amados pelo Senhor, não é? Todos nós, independentemente do nosso tipo sanguíneo, independentemente do nosso temperamento, independentemente do nosso grau de instrução, da nossa condição econômica, financeira, social, independentemente do tempo que estamos ou não na igreja, da herança que temos ou não religiosa, o fato é que todos nós somos igualmente amados por Deus. E é dever dos pastores, portanto, cuidar do rebanho que não é dele, mas é do Senhor. As ovelhas são do Senhor, os irmãos pertencem ao Senhor, todos nós pertencemos ao Senhor. E Pedro demonstra então nestas 2 cartas, especificamente falando aqui na sua segunda carta, um cuidado muito grande que ele tinha com aquelas ovelhas, especialmente. E lembrem bem daquele princípio que nós dissemos aqui, que é um princípio na pedagogia, né? A repetição é uma das armas do aprendizado. A repetição, olha aí, você que é professor, a repetição é a arma do aprendizado. Você tem que saber como fazer essa repetição, não é? Mas é necessário para que nós possamos fixar as verdades. Então, lembrando aqui que a intenção, o objetivo de Pedro ao escrever a sua segunda carta foi chamar a atenção dos seus irmãos para um perigo iminente, para uma ameaça muito séria que a igreja estava sofrendo. Não era mais a mesma de quando ele escreveu a primeira carta. Quando ele escreve a primeira carta, então ele estava preocupado, os irmãos preocupados com a perseguição que vinha por parte das autoridades civis religiosas. Muitos irmãos tiveram que sair da sua terra, lá de Jerusalém, e foram morar em várias cidades ali na Ásia Menor. Várias igrejas surgiram lá, igrejas formadas por
judeus convertidos a Cristo que foram se refugiar em outros lugares, naturalmente com medo da morte e com receio das consequências da perseguição. Então, Pedro escreve a primeira carta, animando os irmãos a se manterem firmes, fiéis e esperarem no Senhor, que o Senhor não havia se esquecido deles. Agora, ele percebe, o tempo passa, e Pedro percebe que uma nova ameaça, diferente da primeira, estava surgindo. Agora, o inimigo, ele estava se infiltrando na igreja, não havia mais nenhum incômodo, eles não estavam mais preocupados em ficarem escondidos, quietinhos, não. Agora, o inimigo havia colocado pessoas dentro da igreja, que eram chamados de falsos mestres, que estavam tentando dissuadir o povo, isto é, desconstruir tudo aquilo que eles já haviam ensinado. Todo aquele conteúdo do Evangelho que chegou à mente e ao coração daquelas pessoas que se entregaram a Cristo, estava sendo desconstruído. A coisa era mais ou menos assim. Como é que você aprendeu? Não, menino, tudo bem, não é bem assim. Deixa eu te dizer uma coisa, não é que você tem que agir assim, não, há um certo exagero nisso, não é bem por aí, não é desse jeito exatamente. Eu até entendo a intenção lá do apóstolo, mas não é essa, não é exatamente isso. Deixa eu te falar como é que é o negócio. Esse negócio de você ficar estudando a palavra, voltando aos ensinos, aos escritos do Antigo Testamento, não. A gente pode ter uma relação mística com o Senhor, Ele fala direto ao nosso coração, nós podemos ter experiências imediatas, sem a mediação de algum obreiro, de um pastor, de um pregador, de alguém que venha nos ensinar a palavra. Então, com isso, a igreja estava sob ameaça, a igreja estava sofrendo. Pedro, ciente disso, olha para seus irmãos que estavam distantes, ele diz: não, eu preciso instruir esses irmãos. Sob a orientação de Deus, ele vai escrever essa segunda carta, para chamar a atenção. Isso é importante por quê? E eu quero frisar novamente aqui, porque nem sempre, irmãos, nós nos damos conta do que está acontecendo ao nosso redor. Pare para pensar sobre o que eu falei. Vou repetir, nem sempre nós nos damos conta do que está acontecendo em nosso redor. Nós estamos sob o efeito, é uma expressão que eu já usei várias vezes, estamos sob o efeito de uma atmosfera cultural, religiosa, cheia de inovações, de tendências, muito delas muito boa, muito boa. As tecnologias estão aí, a cada dia mais nos desafiando. Você compra um equipamento, você está feliz com ele por achar que, pronto, esse é para a vida toda. No próximo ano já tem um novo, com algo novo. Celulares são assim, os carros são assim, as geladeiras são assim. E a gente vai desfrutando de tudo isso que o mundo tem nos a oferecer. E tem muita coisa boa mesmo. Mas junto com aquilo, com o pacote do que é bom, vem muita coisa ruim. A mesma coisa na igreja. A gente vai crescendo, nós estamos felizes, a igreja está crescendo numericamente, mas de repente certas tendências podem ir minando as nossas bases. E nós temos que estar atentos. Nem sempre nos damos conta das coisas que estão acontecendo. As coisas que acontecem em todo o contexto cultural, religioso, político principalmente, nós não nos damos conta. A gente acha que está bom, por conta de certas ideologias, mas você não para submeter tudo isso à palavra, para saber até que ponto isso tem consistência, a palavra ampara isso. Eu já contei para vocês a experiência que eu li, nunca fiz a experiência para saber se é verdade ou não, do sapo, colocar um sapo dentro de uma bacia, com água com a temperatura normal. Ele fica normal. Se você botar ele dentro de uma água, de uma panela fervendo, se você botar ele dá um pulo e vai embora. Mas se você bota ele dentro de uma panela com água, temperatura normal, bota essa panela no fogo, a temperatura vai subindo, pasmem, ele não percebe, e ele vai morrer lá dentro, cozinhado, porque não sentiu a temperatura, ele não percebe. A temperatura vai subindo,
A temperatura vai subindo, a temperatura vai subindo. E ele não percebe. Ali na praia do Panacoatira, várias pessoas já perderam seus veículos. Porque tem um trecho que a água, a maré vai enchendo, rodeando. O cidadão deixou o carrinho dele lá, foi tomar a cervejinha dele não sei por onde, olhou e disse, não, está subindo a maré, mas deixa para lá. Não se apercebeu. Quando ele deu conta, o carro dele já estava coberto. Irmãos, a vida é assim também. E Pedro estava preocupado com isso. A igreja está sendo invadida e a gente precisa ter cuidado. E hoje, especialmente naquele afã de querermos, eu digo líderes, nós, pastores, presbíteros, missionários, obreiros, muitas vezes naquela preocupação de ver a igreja crescendo numericamente, como se o número fosse tudo, fosse demonstração de avivamento, de crescimento saudável, e nem sempre é. Aí tentam fazer de tudo para que haja um crescimento, e aí passam a negociar determinados princípios e valores, e nós temos que estar atentos a isso. Pedro então escreve para alertar esses irmãos. Irmãos, fiquem atentos, percebam o que está acontecendo, ouçam a conversa desses falsos mestres. Isso não é nenhuma novidade, dizia Pedro. Lá no passado surgiram falsos profetas, homens que se apresentavam como arautos do Senhor, porta-vozes de Deus, como pessoas que tiveram uma audiência com o Senhor, profetizando, trazendo inverdades, e muita gente caiu, como muita gente nos nossos dias tem caído também. Ele diz assim, os últimos 2 versos, versos 17 e 18: vós, pois, amados, prevenidos como estais, de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus nos dê graça. Irmãos, a nossa oração é que Deus nos dê graça para entendermos e guardarmos a palavra, a sua palavra, nos nossos corações. Amém? Vejam como é que Pedro começa a última parte da carta. Nós estamos na última seção, que começa no verso 14 e vai até o verso 17. Mas observem os irmãos que, quando ele usa essa expressão, vós, pois, amados, essa expressão, ela tem um caráter conclusivo, acerca daquilo que ele estava falando. É como se ele pudesse agora parar um pouquinho para respirar e dissesse, ufa, irmãos, olha, deixa eu falar para vocês, diante de tudo que eu disse, deixa eu falar uma coisa aqui, para fechar, só para concluir, para amarrar as pontas, para não deixar nada desamarrado. Ele estava terminando a sua carta, ele já havia dito tudo o que ele queria dizer, mas agora aqui ele vai somente dar o ponto final naquelas verdades que ele estava transmitindo aos seus irmãos. Por isso ele começa dizendo, o texto diz claramente, vós, pois, amados. Com estas 3 palavrinhas, com esta expressão, vós, pois, amados, Pedro está estabelecendo aí, de forma clara, você percebe isso, uma diferença entre os discípulos do Senhor e aqueles que eram por ele chamados de falsos mestres, a quem ele vai chamar também de promíscuos e também de insubordinados, Para Pedro estava muito clara essa distinção, o que para muita gente não está. Muitas vezes falta a nós os recursos necessários para distinguir o falso do verdadeiro. Nós não temos muitas vezes elementos suficientes para, diante de uma prédica, diante de uma pregação, diante de uma meditação feita por alguém, diante de uma instrução dada por alguém, você olhar e dizer, epa,
tem algo errado aí. Tem alguma coisa diferente nisso aí. Deixa eu consultar a palavra. Tem alguma coisa que não está batendo. Tem alguma coisa aqui que parece que está fugindo ao padrão de tudo aquilo que já foi ensinado. Já pensou se eu chegasse aqui para os irmãos? Eu não teria nem coragem de fazer, porque os presbíteros iam naturalmente comer o meu fígado. Chegasse aqui, Tiago, meus irmãos, olha, eu ia até ler a Bíblia, mas hoje eu vou deixar aquela um pouco de lado, é porque essa noite foi maravilhosa, irmãos. Grandioso, eu tive uma revelação do Senhor do alto, aí eu chorasse aqui, algo grandioso que Deus, um anjo me visitou e trouxe uma nova instrução para a igreja. Muitos irmãos iam chorar comigo, dizer, olha, isso que é um homem de Deus, teve uma audiência com o Senhor. Mas com certeza, nosso conselho, que é formado por homens que conhecem a palavra, que são zelosos na doutrina, dizer, epa, pastor, esse local aqui não é para contar experiência pessoal, para dar a palavra que tem que ser exposta. Tem alguma coisa errada, que experiência é essa? Bora conversar. Pastor, o senhor está bem? Marcar uma consulta aí, doutora Nemécia, consultar aí o pastor, que ele parece que está com alguma coisa aí, quem sabe? Então, dos psicólogos, aqui temos vários na igreja, tem alguma coisa errada. Porque o certo a fazer aqui é abrir a palavra, expor fielmente a palavra. E não pode fugir esse padrão. Isso é um padrão bíblico, reformado. É assim que funciona. A igreja cresce instruída pela palavra, ela não cresce de qualquer jeito, não. Ela não cresce porque simplesmente aqui tem uma atmosfera legal, porque tem uma música bacana. Não, é porque o povo é alimentado pela palavra. E uma ovelha bem alimentada, ela volta, porque ela sabe que dali ela pode receber o alimento que vai nutrir a sua alma. Então Pedro vai mostrar claramente de que havia uma distinção entre os discípulos do Senhor e aqueles que estavam sustentando, ensinando, propagando, defendendo um falso ensino, uma heresia, isto é, uma distorção completa da verdade. Agora, é preciso chamar a atenção dos irmãos também acerca desse assunto, para mostrar que as distorções e as heresias nas igrejas, elas não se levantam de forma assintosa. Não vai chegar alguém aqui para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não vai chegar alguém aqui para dizer que Pedro não era um apóstolo. Não, de forma nenhuma. Mas é alguém que vai utilizar da própria palavra, das próprias escrituras, distorce o texto, usa o texto fora do seu contexto para levar aos irmãos uma outra instrução. E muita gente, por falta exatamente de um conhecimento maior da palavra, acaba sendo arrastado por essas inverdades. Então, na mente de Pedro, isso estava absolutamente claro. Ele sabia exatamente quem eram os discípulos, o que eles criam, como eles viviam, como ele sabia também qual era a característica dos falsos mestres, daqueles que estavam ali no meio. Eles estavam no meio do povo, mas não era do povo de Deus, eram lobos devoradores que estavam lá. Observem também uma outra coisa, eu quero chamar a atenção dos irmãos, ainda nesse início aí, no verso 17, ele diz não só, vós, discípulos, pois, diferentemente dos outros. Aí ele vai chamar a esses irmãos de que ele chama? Amados. Mais uma vez essa palavra vai aparecer aqui. Observem com isso que, a despeito do caráter de Pedro, do seu temperamento meio intempestivo, da forma que ele era, mas vejam aqui um Pedro amável, um Pedro carinhoso, não é? Um Pedro que não tinha nenhuma dificuldade de olhar para os seus irmãos e de chamá-los de amados. Ele poderia chamar simplesmente de irmãos na fé, mas ele vai chamar esses de seus companheiros de amados. Isso mostra um tratamento cordial e respeitoso de Pedro para com seus irmãos. E eu até digo, eu disse isso já a alguns alunos no nosso instituto, no seminário, de que uma igreja, ela tem muita dificuldade de ouvir alguém que ela sabe que não tem por ela uma afeição.
ela pode achar bonito o sermão, ela pode achar correto, mas vai haver sempre uma distância, porque aquela pessoa não conseguiu demonstrar a ela o zelo e o carinho que tem por ela, apenas está jogando algumas verdades. É como um pai em casa, o pai chama a atenção do filho, cuida, mas o filho, ele recebe, ele acata aquela palavra, o zelo, porque ele sabe que ali está uma pessoa que o ama. Eu fiquei muito emocionado, não faz muito tempo, levando meus netos para a escola. Eles estavam mal comportados dentro do carro, e um mexendo com o outro, brigando, e eu tive que falar sério. E eu peguei o chinelo e pá, na perna de um, te sossega. Começou a chorar. Doeu. Foi para doer. Se comporte. Quando desceu do carro, tá bom. Ele se volta para mim, me dá um beijo e diz: vovô, eu te amo. Desmontou o velho vovô aqui. Ele disse: olha aí, ó, coisa linda, não é? Pedro estava fazendo isso. Ele estava chamando os seus irmãos na fé de amados. E eu já falei aqui, irmãos, eu vou repetir, tá? Nós precisamos nos tratar assim também, com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, né? Ontem estávamos no almoço, eu vi o meu querido irmão Antônio lá. Antônio significa precioso, né? Acreditem vocês, esse precioso é torcedor do Palmeiras. Para um corintiano isso é grave, muito grave. Mas nós precisamos, a despeito de coisas assim menores, nos tratar com amor, com respeito, com cordialidade, com coração. Precisamos ser mais coração, precisamos elogiar mais do que criticar. Muitas vezes criticamos muito, muitas vezes somos assim, andamos com um chicote na mão. Esqueça o chicote, esqueça a palmatória. Seja mais afetuoso, seja mais carinhoso com quem divide esse espaço com você, com quem serve ao Deus que você serve, com pessoas que estão do seu lado, especialmente nós líderes, pastores, presbíteros, nós, conselho que pastoreamos a igreja, nós precisamos ser bem afetuosos com o rebanho, carinhosos, atrair, acolher cada um, tratar com carinho. E esses irmãos, isso muitas vezes é que faz a diferença. Muitas vezes não foi o sermão pregado que trouxe um irmão para cá, não foi a beleza do templo, o clima gostoso, a localidade, a denominação, mas foi o acolhimento, o abraço, a maneira de tratar. Isso faz toda a diferença. E se somos uma igreja adolescente, 13 anos, no ano do nosso aniversário, no mês do nosso aniversário, fica uma dica para nós, todos nós. E eu me dirijo agora de forma muito particular para nós oficiais da igreja, pastores, presbíteros, diáconos. Vamos ser afetuosos, não vamos ter constrangimento nenhum de abraçar os irmãos, dizer: meu irmão, que bênção que você está aqui, que alegria em tê-lo conosco, sabe? Poder servir uns aos outros, porque quando a gente precisa exortar, essa exortação ela vai ser recebida com amor, porque os irmãos saberão que ela está sendo proferida por alguém que os ama e ama muito, que quer o melhor. Pedro fez isso, mas olha, ele mostra de forma muito clara aqui de que nós devemos estar preparados para sermos uma igreja exitosa em nossa caminhada. A tese aqui agora, nesses 2 versos, eu daria exatamente esse título: devemos estar preparados para sermos uma igreja exitosa em sua caminhada. Eu sei que essa palavra êxito, ela talvez não seja muito agradável, muito palatável a muita gente, porque pode dar aquela ideia de prosperidade, de uma coisa meramente humana. Mas não, se você vê o Salmo 1, como ele termina: e tudo quanto ele faz será, o que diz? Bem sucedido, irmãos. E eu desejo a você, a cada um dos irmãos, que sejam bem sucedidos nas suas tarefas. Os médicos, que sejam bem-sucedidos, como tem sido nos seus atendimentos. Empresários, que prosperem, que cresçam para a honra e para a glória de Deus, que tenham êxito, não é nada de errado nisso, não é? Representantes comerciais, engenheiros, policiais, mas que prosperem, que cresçam na sua carreira, não é? E esse é o ideal, a gente deseja ver isso, que os estudantes prosperem e tenham êxito
também na sua vida estudantil. Esse é o desejo de nós como igreja. Será que é o desejo do teu coração que a tua igreja fracasse? Que seja uma igreja que se arraste? Que seja uma igreja fracassada? Uma igreja que vive na sombra, triste? Não. O que nós queremos é uma igreja que prospere, que cresça, que tenha êxito. E parece-me, irmãos, que esse era um propósito de Pedro. Ele chama a atenção dos seus irmãos, porque ele não queria ver a igreja minguando por conta dos ataques dos hereges. Ele não queria ver a igreja sofrendo por conta do ataque dos liberais. Nós já temos visto isso na nossa própria denominação. Igrejas que já foram igrejas bonitas, alegres, cheias, igrejas que estão sofrendo por conta de lideranças que abraçaram o liberalismo teológico. E esses liberais têm matado muita igreja. Chegam com um discurso bonito, mas que não se sustenta biblicamente. E por conta disso, a igreja vai morrendo. Muitas igrejas na Europa morreram assim, não é? Porque cederam ao liberalismo. E nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. O nosso desejo é que a igreja seja exitosa. E eu posso dizer a vocês, como o pastor efetivo da igreja, tendo meus colegas pastores e presbíteros pastoreando a igreja comigo, se alguém perguntar: pastor, o que o pastor Antônio deseja? Que a igreja seja exitosa. Pode dizer em qualquer lugar, não está errado. Não, ele deseja, ele faz tudo, ora e trabalha para que a igreja tenha êxito na sua caminhada, mas um êxito que esteja alinhado com a palavra de Deus, que cresça o crescimento que procede de Deus, não meramente do fruto de estratégias de marketing para que ela cresça, não. Então, nós devemos estar preparados para sermos uma igreja exitosa em sua caminhada. Agora, como é que nós podemos fazer isso, irmãos? Eu sempre tenho procurado na palavra lições práticas para a nossa vida. Eu já disse aos irmãos que o trabalho de um pastor, de um pregador, não só pastor, mas de um pregador, ele consiste de duas tarefas, né, dois esforços. Um é um esforço ou uma tarefa de natureza exegética, e a outra de natureza homilética. No que diz respeito à tarefa exegética, o trabalho dele é garimpar o máximo que puder para compreender o texto. Daí ele precisa de recursos. Ele não pode depender só dele, tem que ter recursos. E os seus recursos, o recurso de um pregador, são as obras literárias, são os livros, homens que Deus usou para explicar certos textos, né? E como é bom você ter uma bibliotecazinha, né, Tiago, ali guardadinha no canto, é tão bom, organizada, então melhor, que você poupa tempo. Já tem as bibliotecas virtuais também, que você, para onde vai, já leva ela junto, né? Mas nós precisamos disso para que a gente possa verdadeiramente entender o texto. O trabalho exegético é esse, compreender o texto. Aí o pregador diz: agora eu entendi, eu sei o que é que Pedro quis dizer aí. Ah, que bênção, fui edificado, louvado seja Deus. Vocês precisavam me ver ontem, essa semana eu lá estudando isso aqui, eu sozinho lá em casa, lá naquela salinha lá, eu andando na sala como se estivesse pregando para vocês lá. Que beleza, que verdade maravilhosa. Aí vem o segundo trabalho, que é o homilético. Como é que eu vou dizer isso que já chegou para mim? Aí eu tenho que parar, pensar, refletir, organizar as ideias, separar o material pesquisado, ver o que vai ser utilizado e o que não vai, para que os irmãos compreendam. Então a tese aqui é: devemos estar preparados para sermos uma igreja exitosa em sua caminhada. Como? Primeira coisa, cuidando para nos manter firmes na doutrina. Cuidando para nos manter firmes na doutrina. Nenhuma igreja consegue prosperar, consegue ser exitosa na sua caminhada, se ela abre mão da sã doutrina. Abrir mão da sã doutrina é planejar o fracasso da igreja, irmãos. É planejar o fracasso da igreja. Vejam o que Pedro vai dizer aqui: vós, pois, amados. Olha as palavras que ele vai usar, meçam cada uma dessas palavras. Ele diz: prevenidos como estáis de antemão. Prevenidos como estáis de antemão. O que Pedro quis dizer com isso aqui? O que ele quer, que o Senhor quer dizer com isso? O
que todos nós, assim como aqueles que estavam recebendo a carta naqueles dias, eles já foram instruídos no passado, pelos apóstolos, pelos profetas, pelas escrituras do Antigo Testamento, isto é, vocês já foram devidamente instruídos. Por isso ele diz aqui, prevenidos como estais de antemão. Quando Pedro usa essa expressão, ele já está claramente demonstrando que ele não está falando para simplesmente novos convertidos. Ele está falando para pessoas que já conheciam o Evangelho. Para gente de cabelo branco, Paulinho, como eu e você, como Zeca, nós aqui, que já passamos dos 40, né? Já passamos dos 40 anos. Não precisa dizer quantos anos a gente tem, mas já passamos dos 40. Eu falo em cabelo branco, as mulheres são jovens porque não tem ainda o cabelo branco, né? Mas alguém, depois que inventaram as tintas, né? Aí pronto. Mas todos nós estamos sujeitos. Você pode dizer assim, eu fui ovelha do reverendo fulano de tal, fui ovelha de Beltrano, eu fiz um curso não sei aonde, eu sou experiente, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor. Todos nós estamos sujeitos a tropeçarmos na doutrina, todos nós. Por isso ele está dizendo, vocês já foram prevenidos, vocês já foram instruídos. Olha aqui, pastor Antônio, sente aqui, você foi para o seminário, beleza, você tem estudado, você tem livro, você tem, mas saiba de uma coisa, não confie nisso, fique atento, porque você pode tropeçar também, assim como os outros. Então Pedro, ele está respeitando a sua audiência, ele está dizendo, vocês conhecem a verdade, vocês já foram instruídos, vocês já foram prevenidos. Ele está falando para a gente que conhecia a verdade, não eram para ignorantes na verdade. Então por isso ele vai dizer mais, acautelai-vos. Olha só, acautelai-vos. Nós somos muitas vezes precipitados, não é? Então se acautelem, calma, não sejam assim, não se lancem logo de forma precipitada, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses, olha que ele vai chamar esses falsos mestres, insubordinados. São pessoas que não se subordinam a Deus, a sua palavra e nem à liderança dos apóstolos. São insubordinados. Os apóstolos estavam ensinando, eles estavam aqui zombando. A palavra de Deus estava lá, mas eles não queriam dar valor à palavra. São insubordinados. Venham a decair da vossa firmeza. Então aqui é um aspecto que alguns autores chamam de uma dimensão negativa da exortação de Pedro, uma dimensão, um aspecto negativo, porque ele está dizendo, cuidado para que vocês não venham a descair da vossa firmeza, que vocês não venham a fracassar. É preciso estar atentos a tudo que já nos foi ensinado. Os crentes, por exemplo, de Jerusalém, se você olhar lá o que tem em Atos 2:42, e você conhece muito bem essa palavra, o que que diz lá? Que aqueles irmãos do primeiro século, aqueles discípulos do Senhor lá em Jerusalém, eles perseveravam aonde? Na doutrina. Vamos dizer, perseveravam na doutrina. E o que é doutrina? É ensino. Só isso, ensino. Nós já vivemos uma época aqui, irmãos, uma época difícil, de terror. Eu já me vi no meio de uma onda grande do presbiterianismo aqui no Maranhão, quando fomos assediados por um movimento de batalha espiritual. Não sei se lá em Recife, Tiago, foi desse jeito. Pessoas que viam o demônio em tudo, em todo lugar, um negócio tremendo, era uma coisa assim doentia. Pessoas estavam se especializando em demonologia, seguindo a obra de Neuza Itioca, os deuses da Umbanda, que foi discípula de Peter Wagner. E muita gente achava isso lindo, era espiritual demais alguém orar e dizer, estou vendo um anjo das trevas, um demônio ali, demônio, tu está amarrado em nome de Jesus. E o povo dizia, oh, glória! Fui aluno numa turma de Jocum, onde eu trabalhando essas questões, e a turma de Jocum, a grande maioria dos alunos eram oriundos de igrejas neopentecostais. E eu dando uma ênfase nisso, eu disse, pastor, você não sabe da metade da conversa. Um aluno disse, lá na igreja que eu frequento, teve um dia que foi um missionário lá, que ele dizia assim, meus irmãos, eu estou vendo o anjo, ele está aqui. Ele foi para aquele canto, disse que o povo se levantou e correu para abraçar o anjo daquele lado. E depois ele, não, ele já saiu, foi para o outro lado, ele voou para lá, e a turma corria para abraçar o anjo do outro lado. Talvez para vocês isso pareça brincadeira, mas para muitos daqueles irmãos
será algo muito sério, que eles queriam ter essas experiências místicas extraordinárias. Os gnósticos trabalhavam com isso. O conhecimento não era mediado pela palavra, era um conhecimento imediato, recebido diretamente de Deus. Era uma das marcas do gnosticismo, que era um movimento de natureza religiosa e filosófica, naqueles dias também. Então, a orientação de Pedro é, para que uma igreja seja exitosa, ela tem que estar atenta, para não descair da doutrina. Nunca pense que você já sabe tudo que você precisa saber. Não. Você não sabe tudo, eu não sei tudo do que eu preciso saber. Por isso a gente precisa continuar estudando, lendo, pesquisando, buscando a Deus, para que a gente se mantenha na linha. O fracasso de um cristão está na razão direta do lugar que a palavra de Deus ocupa no coração dele. Então a gente tem que ter cuidado, nós temos que zelar muito bem por isso. Precisamos estar conscientes da nossa vulnerabilidade. Todos nós, independentemente da nossa idade, do tempo, meu irmão, não interessa o tanto que você já leu a palavra, não interessa tanto de tempo que você está na igreja, você é vulnerável assim como eu. Eu particularmente conheço pastores, amigos meus que foram ovelhas minhas, alunos meus, hoje estão fora da igreja e são basicamente inimigos da igreja. Fora, totalmente fora. Totalmente fora. Não é só aquele que está afastado e desanimou, não veio mais, tá? Não, é aquele que diz, igreja não faz mais sentido não. Tem sentido. Isso não é da vontade de Deus que a gente esteja num domingo bonito, começo da na igreja. Igreja é minha família, minha casa. Distorce completamente a verdade. Quantas pessoas? Nós estamos sujeitos a isso, irmãos. E o diabo aproveita cada situação para gerar esse tipo de pensamento na nossa cabeça. Bastou uma insatisfação que você já diz, olha, eu vou agir da forma diferente, porque o ensino, nós vamos aprender uma coisa, todo ensino, ele vai desembocar em conduta. A nossa conduta é fruto daquilo que nós aprendemos, daquilo que nos foi ensinado. Então, um bom ensino vai levar a uma boa e correta conduta. Um mau ensino, naturalmente, vai nos levar a uma conduta equivocada, completamente errada. Por isso a gente tem que estar muito atento ao ensino. Como nós estamos ensinando os nossos filhos, como nós estamos educando os nossos adolescentes, as nossas crianças. Precisamos ter cuidado, porque é dos pequenininhos que se formarão os grandes líderes. Aí nós temos que ter cuidado, porque o ensino se direciona para uma conduta. Então a primeira coisa, para sermos uma igreja exitosa, precisamos cuidar para se manter firme, para nos manter firme na doutrina. É a primeira. Em segundo lugar, para sermos uma igreja exitosa, precisamos também crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Essa aqui é o que alguns autores, escritores, comentaristas chamam de dimensão negativa. A primeira é uma dimensão, aliás, positiva. A primeira é uma dimensão negativa, porque diz o que nós não devemos fazer. Cuidado para não decair. Agora ele vai dizer o que devemos fazer, não é? Algo positivo. Ele diz, olha, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. São dois elementos que ele coloca juntos: crescimento na graça e crescimento no conhecimento. Precisamos crescer. Essa expressão crescer, ela em si mesmo, ela traz uma ideia de quê? Ideia de movimento, de não estagnação. Não é isso? Ou não? Estou errado? A palavra crescimento dá uma ideia de movimento. Quem cresce está em movimento constante. Quem cresce, ela não está estagnada. O velho filósofo grego Heráclito disse que ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque as águas, elas passam, já são outras. Ela está em constante movimento. E nós vivemos nessa dialética no dia a dia da nossa vida. Então, é preciso compreender que essa ideia de crescimento dá ideia de vida e de movimento. Se você está vivo em Cristo, você vai estar crescendo.
Paulo, por exemplo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer que não pôde falar a eles como espirituais, mas como a carnais. Leite vos dei a beber. Eu não pude dar um churrasco para vocês, uma picanha gorda para vocês. Por quê? Porque vocês não iriam resistir. Eu tive que dar leitinho para vocês, porque vocês não passam de criança. Era isso que Paulo estava dizendo aos nossos irmãos que se congregavam lá em Corinto. E tinham intelectuais no meio, filósofos no meio. Ele disse: vocês não passam de crianças. Pensam que já sabem de tudo, mas não sabem. Então, a ideia aqui é de movimento, não é? De vida. Crescer na graça. Há um autor que disse algo muito interessante. Ele disse que essa expressão, crescer na graça, ela significa da ideia também de crescer para baixo. Aí quando eu li isso, me deu vontade de parar. Eu disse: não, esse camarada aqui eu acho que não está bem, não foi no bom caminho, mas deixa eu entender o que ele quer dizer. Aí li todo o parágrafo, aí concordei com ele. Ele disse: crescer na graça é crescer para baixo. Em que sentido? Crescer em termos de humildade. Porque quando você cresce na graça, você passa a ter uma compreensão de quem você é, e de que tudo que você tem e que você é hoje em Cristo Jesus, não se deve aos seus supostos méritos, mas aos méritos de Cristo. Então, quando você cresce na graça, você sai do pedestal que normalmente os homens se colocam. Ah, porque eu sou. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Nessa hora você vem para baixo. Você diz: eu sei quem eu sou um miserável pecador. Eu sou um miserável pecador. Eu tenho entristecido o meu Senhor. Eu tenho violado os mandamentos do Senhor. Muitas vezes eu peco conscientemente, sabendo que aquilo que eu falei, que eu estou fazendo, está errado, mas eu tenho entristecido o meu Senhor. Mas tudo que eu tenho, que eu sou, esse nome que eu carrego hoje, e pelo fato de ser um filho de Deus, não se deve a mim, a minha escolha, aos meus méritos, à minha capacidade intelectual, não, mas se deve tão somente à graça maravilhosa do Senhor. Quem cresce na graça tem esse entendimento de quem Ele é. Você se coloca num culto como alguém que precisa de Deus. Você se coloca como um pecador que foi alcançado pela graça, que foi perdoado. Você tem essa compreensão de você mesmo. Você não se ilude com você. Você sabe que no seu peito, lá no seu peito, bate um coração enganoso. E se você der vazão a ele, você vai cometer muitos equívocos na vida, de que você vai tomar decisões erradas na vida, é que você precisa rever o seu coração. Então eles cresçam na graça, cresçam para baixo, como uma árvore. A árvore é sustentada por quê? Ou pelo quê? Pela raiz, não é, meu irmão? É a raiz ninguém vê, ela está lá embaixo. E você, quando rega a planta, a água cai ali, absorvida pelo solo, vai alimentar ali aquela raiz, e aquela raiz fortalecida e muito bem alimentada, vai permitir que o caule, aquilo que está para cima, fique firme. Você olha aquele caule e diz: olha que tem uma árvore forte, e você vai ver exuberância da folhagem, a doçura dos frutos, tudo por conta daquilo que acontece lá embaixo, abaixo da terra. Muito da nossa vida, irmãos, acontece naquele momento que ninguém nos vê. A graça de Deus se manifesta na nossa vida é nesse momento também, quando ninguém nos vê. O que nós temos aqui é um culto público, e é bom cultuar a Deus junto com os irmãos, mas se não há culto na vida, não haverá vida no culto. Por isso a gente precisa cuidar, para que possamos crescer na graça do Senhor, na humildade de reconhecer: Senhor, tudo que sou, se eu estou com minha família hoje, na igreja, com meu filhinho no braço, fruto da graça maravilhosa do Deus que me alcançou, não é mérito meu. Se tem alimento na minha mesa, não é porque eu sou descolado, eu sou trabalhador, eu sou um cara, sabe? Não, é porque Deus tem me dado graça, me dado saúde, disposição, inteligência. É por isso mesmo que as coisas têm acontecido na minha vida. Então ele diz: cresçam na graça, mas não somente na graça, mas cresçam no conhecimento do Senhor. E esse conhecimento, essa palavra, ela pode ser usada em dois sentidos: no conhecimento do conteúdo da fé
é o conhecimento do Evangelho, daquilo que foi escrito, e uma outra significado é conhecimento em termos de intimidade, não é? Quando Maria diz que o Senhor disse que ela teria o Senhor disse que ela teria um filho, que seria o Redentor, ela diz, mas como se eu nunca conheci homem algum? Será que Maria nunca viu um homem na frente? Claro que sim, ela tinha um pai, ela tinha uma família, ela tinha amigos, tinha vizinhos. Essa expressão é utilizada, esse conhecimento eu nunca tinha tido uma relação íntima com um homem, nunca tive intimidade com homem algum, isto é, ela era virgem. Então, quando fala de conhecimento aqui, é esse conhecimento tanto do conteúdo da fé, quanto o conhecimento de intimidade com Deus. Nós precisamos crescer nas duas coisas. O reverendo Hernandes é que vai dizer que isso aqui aponta para um equilíbrio que deve haver entre graça e conhecimento. É o mesmo equilíbrio que tem que haver entre mente e coração. Mente e coração. O que significa? Trocando em miúdos, é que não basta apenas a tua mente estar alimentada pelo conteúdo do Evangelho, pela sã doutrina, pelas verdades da teologia saudável que nós temos. Somos herdeiros de um movimento grandioso que foi o movimento de reforma. Somos caracteristicamente uma igreja reformada, que sustentamos, que subscrevemos a Confissão de Fé de Westminster. Então temos toda uma história com o ensino da palavra, mas isso não é tudo, irmãos. Você pode ter tudo isso, você pode ser sua mente já muito bem departamentalizada no que diz respeito à teologia, mas o seu coração pode estar longe de Deus. Pode ter luz na tua mente, mas falta fogo no teu coração. E o que nós precisamos é harmonizar essas duas coisas. É ter luz na mente, clareza no entendimento, compreensão da doutrina, mas ao mesmo tempo ter fogo no coração, um coração aquecido pela palavra do Senhor, uma palavra que invade a nossa alma, provoca em nós reações maravilhosas, que nos faz servir ao Senhor com alegria. Então, essa expressão conhecimento e graça apontam para duas realidades, para esse equilíbrio que deve haver na nossa vida. Então ele diz de um lado, veja bem, negativamente, cuidado que vocês não possam abrir mão da sã doutrina. Isso é uma verdade. Isto é, se apeguem ao conhecimento da sã doutrina, ouçam aqueles que estão ensinando a vocês a sã doutrina. Por outro lado, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Não sejam crianças, meninos, se comportem como adultos. Igrejas que muitas vezes se dividem por brigas, como crianças dentro de casa. Precisamos amadurecer e crescer, mesmo que hajam dificuldades, lutas, mas ainda assim nós precisamos nos manter juntos, unidos, porque o Senhor nos constituiu em igreja dele, em povo dele. Finalmente, para sermos uma igreja exitosa na nossa caminhada, precisamos não somente cuidar para nos manter firmes na doutrina, precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, mas agora nós precisamos também dar toda glória ao Senhor. Olha só o que ele vai dizer na parte final: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois do ponto ele diz o quê? É uma doxologia. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aí nós temos uma doxologia. E o que é uma doxologia? É uma expressão de louvor e adoração. Guardem isso. Doxologia é uma expressão de louvor e adoração. Você vai encontrar várias doxologias no final de algumas cartas. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele o fez com muita propriedade. Se você olhar lá em Efésios, no capítulo 3, não é? No verso 20, você vai olhar lá na parte final, ele falando também, ele fazendo a sua doxologia. Romanos, no capítulo 16, a partir do verso 25 até o 27, a parte final, você vai ver também uma belíssima doxologia
do apóstolo Paulo, apontando para a glória de Deus. Depois de tudo o que ele disse, ele vai dizer simplesmente: toda honra, toda glória e todo louvor devem ser dados a quem? Ao Senhor. Então, uma igreja, para ser exitosa, ela não tem que ficar vaidosa pelos líderes que possui, pela estrutura, o espaço físico que tem, pela sua localidade, pelos instrumentos que possui. Não, mas pelo Senhor que cuida dela. Toda honra, toda glória deve ser dado a Deus. É pela graça de Deus que estamos aqui, irmãos. É pela graça de Deus que Ele tem enviado pessoas. É pela graça de Deus que pessoas aqui têm sido alcançadas pelo Evangelho. É pela graça de Deus aqui que pessoas machucadas, feridas, afastadas da convivência com seus irmãos na fé têm encontrado um espaço para adoração. E a nossa responsabilidade é cuidar de todas estas pessoas. Estamos nos programando, e Deus nos permite fazer isso, não é? Nos planejando para o próximo ano. Já foi agendado, está confirmado, não é, presbítero Tiago? A vinda do reverendo Hernandes, né? Nós teremos a alegria de ter aqui conosco no próximo ano o reverendo Hernandes, a cada trimestre do ano. No primeiro trimestre teremos o reverendo Hernandes, no segundo, terceiro e quarto. E é um culto que não vai ser no domingo, vai ser um culto na semana. E nós vamos convidar amigos e convidar pessoas. E ele é um pastor muito querido, a quem Deus tem usado grandemente. E nós vamos estar orando para que Deus possa usá-lo também, para que pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus aqui também no nosso meio. Então, mas nós temos que entender que toda a glória, toda a honra deve ser dada ao Senhor. Então, por fim, eu digo, irmãos, como é que podemos ter uma igreja exitosa se nós estamos vaidosos de nós mesmos, da igreja que somos, dos líderes que temos, da estrutura que temos? Não. Toda honra, toda glória e todo louvor deve ser dado somente a Deus. Uma igreja exitosa é essa que exalta sempre o nome do Senhor. É o nome do nosso Redentor, do nosso Senhor e Salvador, como disse aqui o apóstolo. Ele não somente é Salvador, mas Ele é Senhor. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Portanto, toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Ele, porque é Ele que tem nos possibilitado tudo isso. 13 anos de caminhada, 13 anos de luta, de trabalho, 13 anos de bênçãos, pela graça de Deus. Portanto, a Ele seja todo o nosso louvor, a Ele seja honra, glória, para todos sempre. Amém.